Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Devido às suas fantasias emocionais, o homem não tem se preparado para saber lidar com a realidade a qual nós estamos vivendo. É muito comum encontrarmos homens que desejam serem amados genuinamente por um ser de luz e formar uma família com este. Porém, esse já não é mais o desejo da maioria dos seres de luz modernos. Nos dias atuais, os critérios para a escolha de maridos costumam ser utilidade, conveniência, pragmatismo, beleza, valor social, romantismo, aceitar criar filhos dos outros, companheirismo, agir como psicólogo ou psiquiatra, bancar luxos, aceitar chifres, ser marionetes, desprezar os pais, parentes e amigos, ser um bom provedor e protetor, ser um manginão e etc. Algo muito diferente do que os homens fantasiosos imaginam. Nesses critérios se encaixam os tradicionalistas cucks, que em muitos casos são bons moços, sinceros, trabalhadores, defensores inabaláveis dos seres de luz e honestos. Os critérios para a escolha de amantes são a atração física mediante a beleza masculina, a fama, o desapego, ser desejado por outras fêmeas e o impacto emocional que tal homem pode gerar em um ser de luz. Os maridos geralmente não são escolhidos pelo grau de excitação e paixão que provocam em suas esposas, ao contrário dos amantes. No padrão, os maridos ficam com o ônus do relacionamento. Eles ficam com a pior parte e a mais desinteressante, que são as obrigações, trabalhos, despesas, preocupações e compromissos. Ele ainda tem que lidar com a constante infidelidade de sua esposa, além da insatisfação sexual. O sexo que a esposa entrega ao marido, que em muitos casos a ama, é muito inferior ao que ela entrega ao amante, que em muitos casos só quer comer e validar o próprio ego. Os homens são escolhidos para serem maridos apenas para ajudá-las nas dificuldades, enquanto os amantes, por outro lado, são escolhidos pela atração física, vingança e as fortes emoções geradas em tais relacionamentos proibidos. Esses são aspectos mais sociais, e indo para os aspectos mais biológicos, tanto o marido como o amante irão levar chifres e serão trocados sem dó quando aparecer machos melhores do que eles. Isso é a insaciável hipergamia feminina. As fêmeas humanas que conseguem controlar seus instintos e são boas para relacionamentos de longo prazo são exceções, e elas não invalidam o que a esmagadora maioria de suas colegas de gênero estão fazendo. O casamento moderno perdeu o sentido original e não traz vantagem alguma para o homem. O marido entra com seus recursos e a esposa com os chifres, problemas e de quebra ainda depena o marido no divórcio. De acordo com os valores atualmente impostos pelas ideologias ocidentais e suas fontes disseminadoras, o marido ideal deve ser um corno, isso mesmo, um corno conformado, ainda tem que ser conformado, olha que beleza, e feliz. O marido ideal tem que ser um corno conformado e feliz. Esse é o esposo compreensivo, qual muitas adeptas da religião do Ocidente dizem. E a esposa? A esposa ideal deve ser uma adúltera e chamam isso de liberdade sexual da fêmea humana ou empoderamento feminino para outros. E os filhos devem ser induzidos à inversão de suas identidades naturais de gênero desde a infância. Aqueles que se rebelam contra esses valores são qualificados como preconceituosos e opressores, quando não como criminosos. Daí
para a criação de leis repressoras que obriguem a adoção desses comportamentos à força, há somente um passo, e é isso que está acontecendo. Além disso, é muito comum encontrarmos em vários relacionamentos sogros, sogras e parentes próximos que são tóxicos, ou seja, temos mais problemas aí. Para agravar ainda mais a situação dos homens fantasiosos, existe ainda um absurdo número de fêmeas humanas que são excelentes atrizes graças à biologia feminina, que conseguem fingir serem esposas fiéis, dedicadas e apaixonadas. Elas se casam voluntariamente com um homem e continuam apaixonadas por outro, chegando até mesmo a ter a cara de pau de exigir fidelidade e monogamia do infeliz do marido, o qual viverá um inferno de não se sentir amado durante toda a vida. O desejo de ter filhos tem cegado muitos homens ao ponto de eles ignorarem a alta quantidade de casos de alienação parental feita pelas espertinhas. A alienação parental é uma arma vingativa muito utilizada pelas aspirantes a deusas contra seus companheiros e ex-companheiros. Devido ao desejo de ter filhos, muitos homens engravidam suas ficantes, namoradas, noivas, esposas e etc., sem ao menos raciocinarem quais são os riscos de terem filhos com tais seres de luz, e se ambos estão prontos de fato para serem pais. Além disso, os filhos também são utilizados pelas espertinhas para extorquir e chantagear o próprio pai, avós, etc. Em muitos casos, os filhos são vistos como uma garantia de provisão masculina mediante pensão alimentícia por no mínimo 18 anos. O número de divórcios tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e a grande maioria deles é por iniciativa dos seres de luz. E o maior motivo é a insatisfação financeira. Muitos seres de luz ainda têm a cara de pau de fazer falsas acusações para acabar de vez com o marido. A sociedade vem destruindo a figura paterna e a do marido há muito tempo. O respeito à autoridade do pai e o respeito pelo marido são vistos como algo extremamente ruim. Quer os senhores queiram, quer não, seus filhos serão doutrinados a não ter respeito por vocês. Recentemente virou meio que moda os seres de luz largarem seus maridos depois dos 40 anos. A sociedade está fazendo muitas quarentonas se acharem as meninas superpoderosas, largando assim seus maridos e indo viver uma vida promíscua ou buscar homens mais interessantes do que seus ex-companheiros. Muitos casamentos de 20, 30 anos de duração estão sendo destruídos porque, do nada, as aspirantes a deusas quarentonas e cinquentonas acham que não envelheceram e que têm o mesmo poder de barganha de quando eram mais novas. Não é difícil encontrarmos vídeos dessas espertinhas dizendo que estão muito arrependidas de terem largado e até mesmo ferrado seus companheiros de longa data para viverem uma ilusão. O relacionamento entre sexos moderno está uma porcaria e todo mundo consegue ver isso, mas poucos são aqueles que aceitam essa realidade. A maioria dos homens está presa àquele pensamento egocêntrico e fantasioso. Comigo será diferente. Além de todos os problemas já falados até aqui, ainda temos a destruição da saúde física, mental, financeira e espiritual. O relacionamento moderno é um inferno na Terra para os homens que o aceitam. O homem pode contrair DSTs originadas da infidelidade de sua esposa, pode desenvolver depressão e até mesmo enlouquecer por causa dos jogos emocionais e por causa da alienação parental de seus filhos, feita pela sua digníssima.
Pode perder bens, boa reputação, dinheiro, afundar-se no álcool e muito mais, simplesmente porque aceitou a modernidade na sua vida. Os homens que conseguiram ter uma boa esposa e filhos devem sim valorizá-los e cumprir com seus papéis de pais e maridos, mas devem ficar atentos para as mudanças no comportamento e no tratamento que recebem de suas esposas e filhos. O homem sempre deve estar pronto para dizer adeus, por mais doloroso que seja. As leis misândricas e os surtos psicóticos que são originados de nossas fantasias são os principais motivos da destruição da vida de muitos homens. Por isso, manter-se bem informado sobre a legislação do nosso país e nos autoavaliarmos constantemente é a nossa obrigação. É muito comum encontrarmos homens que desejam montar uma família, mas que não têm a mínima capacidade financeira e psicológica para isso. Alguns até caem nessa enrascada cedo demais e acabam deixando de estudar e de ter acesso a muitas coisas boas que melhorariam e muito a vida deles, para assim ficarem, por exemplo, pagando pensão, advogados, por causa de processos que podem receber, que recebem, trabalhando em subempregos, empregos insalubres por falta de qualificação profissional e etc. A sociedade tem destruído os bons relacionamentos entre os sexos. Para onde nós olhamos, vemos homens de todas as classes se ferrando nas mãos de uma espertinha e do papai Estado. E para piorar essa situação, é comum o surgimento de filhos rebeldes que em muitos casos odeiam o próprio pai por causa da alienação parental feita pela mãe e até mesmo pelos professores, pela sociedade como um todo. Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma mentira. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vídeos de professores ensinando a doutrina da religião do Ocidente nas escolas. Mesmo assim, a maioria dos homens continua ignorando a degradação familiar e acreditam que com eles as coisas serão diferentes. O relacionamento amoroso é algo muito sério e devemos ser bem cuidadosos com ele. Aquele ser de luz lindo e neotênico que faz seus instintos masculinos enlouquecerem, meus camaradas, pode ser uma tremenda de uma golpista. A biologia não leva em consideração o caráter das pessoas e muito menos nos garante que nossas proles irão nos respeitar e nos amar. Logo, o homem que deseja montar uma família jamais deveria ignorar a realidade do modelo familiar moderno, que não tem nada de respeitoso e gratificante para ele. A maioria dos homens brasileiros são bombas emocionais, que por qualquer coisa já se ofendem, espalham calúnias e saem agredindo os outros. Isso e mais as leis misândricas atrapalham também os seres de luz que são bons para relacionamentos sérios, pois os homens que realmente têm uma boa inteligência emocional são bem poucos, e a maioria deles foge, e com razão, dos relacionamentos sérios por causa das leis destruidoras de homens. Montar uma família funcional não está fácil para ambos os sexos, pois além dos impedimentos que a sociedade põe, a maioria das pessoas não estão prontas para serem pais, mães, maridos e esposas. Isso vai além da gravidez indesejada. A falta de comprometimento, de responsabilidade, de dar bons exemplos, de ter condições financeiras adequadas para o sustento da família, de maturidade, de inteligência emocional, de saber educar os filhos adequadamente, etc., são alguns dos muitos motivos que levam à debilidade familiar atual. Por isso, senhores, não ignorem a decadência familiar. Sempre a levem em consideração, principalmente quando os desejos e as fantasias começarem a querer falar mais alto do que a razão.
Não estou dizendo para vocês não iniciarem uma família. O que eu quero dizer é que vocês sejam mais cuidadosos em relação a isso. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores.